Bom dia, irmãos. Meus irmãos, eu peço a gentileza que os irmãos abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 23. Nós faremos a leitura dos versículos de 39 até 43. Há um título aqui, irmãos, que expressa mais ou menos o que vai tratar esse texto. Os dois malfeitores. Lucas 23, versículo 39. Lucas 23, 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Até aqui, irmãos. Senhor Deus, tem misericórdia, Pai, das nossas vidas, aplica a tua palavra e que o teu Santo Espírito possa conduzir todo este processo, Pai. Que a tua palavra possa nos exortar, nos consolar, que ela possa corrigir, Pai. Tem misericórdia. Nós te oramos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, um texto pequeno, mas ele tem expressões aqui, palavras, que de uma certa forma, ele não seria uma alegoria, mas de uma certa forma ele aponta para toda a conjuntura, toda a história humana, todo o dilema em relação à cruz, em relação a Cristo. Preste atenção em algumas palavras que aparecem aqui. Malfeitores. Mas do lado aqui a ideia de crucificação. A seguir, blasfêmia, malfeitores, crucificação, blasfêmia. Mais adiante, quando tem a palavra salvar, o verbo salvar, salvação, malfeitores, crucificação, blasfêmia, salvação. Mais adiante, no versículo 40, temor a Deus. Versículo 41, justiça, castigo. E no último, no versículo 42 ainda, reino, a ideia aqui, o reino de Deus. Malfeitores, crucificação, blasfêmia, salvação, temor a Deus, justiça, castigo, reino de Deus e paraíso. Então, é um texto, são alguns versículos, mas de alguma forma ele alcança alguns conceitos, algumas palavras que expressam muita coisa. A palavra paraíso que aparece aqui é uma palavra que foi emprestada do iraniano antigo. E a ideia desta palavra, lá no iraniano antigo, é um jardim cercado por um muro. Mas não é um jardim qualquer. Pense num jardim belo, num jardim em que, se você entrar dentro desse lugar, você se sente, de uma certa forma, enlevado, porque ele é muito bonito. Você olha, você vê flores, você vê árvores frondosas, uma sensação de bem-estar, um clima agradável, ameno. E esse jardim, ele é cercado por um muro, e a ideia deste muro é proteger contra eventual ingresso de algum tipo de animal, de algum tipo de predador, de perigo. Um jardim belíssimo, um jardim em quem estiver dentro dele vai se sentir muito bem, e ele é totalmente murado, protegido e impedindo que qualquer perigo venha, de alguma maneira, atentar contra aqueles que ali estão dentro dele. Essa é a ideia de paraíso.
Na palavra de Deus, ela aparece em alguns versículos. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 2 a 4, está escrito, Paulo falando sobre ele mesmo, que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. E Paulo aqui, quando ele fala do terceiro céu, a ideia é que paraíso aqui, de alguma forma, tem uma certa correspondência a essa expectativa dos cristãos de estarem na eternidade com Deus vivo, e a expressão usada muitas vezes é céu e aqui é paraíso. É paraíso. Não sei, ninguém sabe o que Paulo viu, mas essas palavras que ele ouviu, que ele diz que não é lícito a ele referir, falar sobre elas, alguma coisa foi sussurrada a seu ouvido naquele lugar maravilhoso, naquele lugar aprazível, onde Paulo de alguma maneira foi colocado e percebeu aquele lugar. Em Apocalipse 2:7 está escrito no versículo 7, Apocalipse 2, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor. Essa expressão vencedor é aquele que entra num embate. Você pode ter uma ideia aqui de uma batalha, de uma luta, ou pode ter uma ideia de uma competição, de um jogo, que era muito, muito claro isso na percepção daqueles que estavam sob o domínio da cultura grega. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Nesse lugar, nesse paraíso, tem uma árvore, a árvore da vida. Essa árvore é citada lá em Gênesis. Em Apocalipse 22, a partir do versículo 1, está escrito, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante, como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Há uma árvore ali, e a ideia de cura é a ideia que nenhuma doença, nenhuma dor, nenhum sofrimento vai alcançar aqueles que ali estiverem, porque essa árvore, ela dá algum fruto, e esse fruto é para a cura dos povos que ali estarão habitando. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão e contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. A ideia aqui de um bosque, de um lugar em que você entra e aquele ar puro, aquele ar agradável, aquela visão da natureza de Deus, e aqui ela totalmente redimida, muito mais bela, muito mais, de uma certa forma, em levante, não sei se a palavra existe, mas nesse sentido, muito mais em levante do que a natureza que conhecemos hoje. Outra palavra que aparece aqui, irmãos, o nosso Senhor diz para aquele homem, aqui no versículo 43, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A ideia de dia para os judeus encerrava às 6 horas da tarde, às 18 horas. Então, quando o Senhor Jesus diz hoje, é na percepção do tempo daquele homem, daquele malfeitor, é que antes das 18 horas eles estariam juntos. A ideia de antes das 18 horas. Isso ocorreu depois de meio-dia, entre meio-dia e 3 da tarde. Hoje ainda, antes das 6 horas, estaremos juntos. Uma outra expressão que aparece aqui é malfeitor. E malfeitor, em outro evangelho, aparece a palavra ladrão. Mas a palavra ladrão, ela é fraca em relação a essa outra palavra malfeitor. Alguém pode subtrair alguma coisa de outra pessoa sem que para isso não haja violência. Mas malfeitor aqui é uma palavra que significa aquele que faz o mal. É alguém que fez alguma coisa muito mal, muito ruim. A Bíblia King James usa a expressão criminoso. E quem ia para a cruz, ou era alguém que de alguma forma se opôs ao Império Romano e talvez fosse algum condenado, abre aspas, por questões políticas, mas não era o caso aqui.
Eles eram malfeitores, e se estavam ali para serem crucificados, o mal que eles haviam feito era muito grave. Era muito grave. A Bíblia não diz o que aconteceu, qual era o crime desses homens, mas seja lá o que fizeram, era o suficiente para levá-los à cruz. Em Isaías 53, quando fala do nosso Senhor, a partir do versículo 12, diz aqui: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. A palavra aqui, transgressor, aquele que desobedeceu, que transgrediu alguma lei, e aqui malfeitou um homem mau. Alguém, talvez desavisado, que passasse por aquele lugar e reconhecesse aqueles dois malfeitores na cruz e visse o Senhor Jesus no meio, poderia pensar: é mais um deles. É mais um malfeitor, no meio de dois malfeitores, iria reconhecer em Cristo mais um, não um homem inocente, mas mais um dos malfeitores, está entre eles, e talvez algum até pudesse concluir que fosse o principal, porque ele estava numa posição central em relação aos dois. Há um contexto em que isso tudo ocorreu, em Marcos 15, a partir do versículo 26, está escrito: e por cima, na cruz, estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Versículo 29, os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. É bem interessante que essa expressão, salva-te a ti mesmo, aparece 3 vezes aqui, em Lucas, no capítulo 23, no versículo 35, o povo estava ali, a tudo observava, também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve. Igualmente os soldados os escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E mais uma vez, um dos malfeitores ali na cruz repete isso, e ele diz aqui no versículo 39, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo. Versículo 31 de Marcos 15, de igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. É bem interessante, irmãos, que essa forma de crer, para que eles pudessem crer em Cristo, de uma certa maneira, eles pedem que Cristo faça o seguinte: desça da cruz, para que vejamos e creiamos. Lucas 4, no versículo 3, nos diz que o diabo diz para o Senhor Jesus: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Eu já ouvi isso muitas vezes de muitas pessoas. Se Deus existe, eu quero isso. Se Deus existe, eu quero uma prova. Como se nós pudéssemos ter essa autoridade de dizer para Deus que só vamos crer se Ele fizer alguma coisa. Ainda nesse contexto, vejam só, dois malfeitores. Um deles diz para o Senhor, a palavra blasfemar aqui é insultar, injuriar, ofender. Versículo 39, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Salva-te a ti mesmo e a nós também. O outro repreendeu e disse: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino.
é uma expressão bastante complicada de entender. Cristo crucificado, aparentemente do ponto de vista humano, totalmente impotente, fragilizado, sem reação nenhuma. E esse ladrão diz: quando vieres no teu reino, quando vieres no teu reino, apesar das circunstâncias desfavoráveis, apesar de tudo apontar que Cristo não era nada do que ele dizia ser, apesar de tudo isso, aquele ladrão disse para o Senhor: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Reconhece que ele era o rei. E ele diz mais: lembra-te de mim. Não havia possibilidade do ponto de vista humano de Jesus se libertar dali. Haviam soldados romanos ao redor, havia uma guarda próxima ali, e não havia como descer da cruz, ele estava preso ali. Mas o ladrão diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Mesmo na circunstância mais desfavorável, ele também sendo crucificado, ele creu que Cristo era quem ele disse que era, quem ele disse ser. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Irmãos, como aplicação, vamos pensar já na aplicação. O primeiro ladrão, ele diz aqui: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. É bem interessante, de uma certa forma, ele blasfema, ele insulta, ele profere injúrias, insultos. E parece aqui que Deus está a serviço do homem, a serviço dele. E ele dá uma ordem a Deus: salva-te a ti mesmo e a nós também. Há uma condição, se, e mais atrás os fariseus, as autoridades e mesmo os soldados romanos também colocaram essa condição, se, para que creiamos. Meus irmãos, esse ladrão aqui, ele estava lá por uma justa razão, e mesmo nessa condição, ele confronta o Deus vivo, o Deus encarnado, o Deus que se apequenou, estava ali numa cruz, e ele afronta Deus, e ele coloca quase uma ordem, como se Deus estivesse a serviço do homem. Como aplicação: Senhor Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Muitas vezes queremos dar ordens ao Deus vivo, como se o que mais importasse fosse as nossas vidas, ou eu, ou qualquer um de nós. E nós não somos o mais importante, irmãos. Nós não somos o mais importante. O mais importante é Cristo, e Ele estava ali na cruz, entre os dois ladrões. Uma outra aplicação: o outro ladrão, ele, apesar daquela situação, ele sendo crucificado, merecedor da pena, ele estava ali porque ele merecia estar ali. Ainda assim, ele creu no poder do Deus vivo. Também como aplicação, precisamos, apesar de quaisquer circunstâncias adversas, mesmo no sofrimento, na dor, na angústia, na preocupação, mesmo quando tudo estiver dando errado, quando olharmos para o nosso lado e nada está bom, um certo desespero pode chegar ao nosso coração, mas entendam o seguinte: nós não merecemos absolutamente nada. Porque há um detalhe muito importante: esses dois malfeitores, nós não somos melhores do que eles. De uma certa forma, também somos malfeitores, e também merecemos a punição, e merecemos também a cruz. E aqui, irmãos, devemos, apesar, mesmo que as circunstâncias de vida estejam totalmente contra nós, estejam apontando para um desespero, para não há solução, ainda assim, que possamos, como esse homem, dizer: na verdade, com justiça,
recebemos, merecemos o castigo de Deus. Mas, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Essa bendita esperança, irmãos, que possamos ter mesmo na situação mais complicada de vida. Como aplicação, irmãos, que possamos ter essa convicção mesmo na situação mais complicada de vida. Uma outra aplicação é o tempo que nos resta. Alguns de nós têm mais tempo do que outros. Não somos conhecedores do futuro, não sabemos, mas o que vamos fazer do tempo que nos resta? Esse ladrão aqui, ele fez algumas coisas. Preste bem atenção, versículo 40. Ele repreendeu o outro e disse: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Ele alerta o outro: o que você está fazendo? Esse ladrão, naquele fim de vida, ele diz ao Senhor: lembra-te de mim. O que ele queria era ser conhecido, ser reconhecido, que o Senhor Jesus lembrasse dele quando viesse no seu reino. E é muito importante que o Senhor lembre de nós. Em Mateus 7, 21 está escrito: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Como? É bem estranho isso. Homens que profetizaram em nome de Cristo, que expeliram demônios, homens que fizeram milagres, e Cristo não conhece eles, não tomarão lugar no paraíso. E um malfeitor, que nós não sabemos da história de vida desse homem, mas ele estava ali por justa razão. Ele vai estar no paraíso com o nosso Senhor e Deus. Quem será conhecido? De quem o Senhor se lembrará? Uma oração que podemos e devemos fazer hoje e sempre: ó Deus, lembra-te de mim. Eu sou malfeitor, eu não mereço o teu cuidado, a tua bondade, a tua graça, não mereço nada de ti, porque eu sou um malfeitor. Mas, Senhor, lembra-te de mim, lembra-te de mim. Mateus 25, para que possamos entender o que devemos fazer com o tempo que nos resta. Aquele ladrão, no pouco tempo que ele teve, ele repreendeu o outro e ele confessou a Cristo. Então podemos e devemos exortar, alertar os outros homens do grande perigo que a que eles estão expostos se não aceitarem a Cristo. Em Mateus 25, nosso Senhor, a partir do versículo 31, fala do grande julgamento, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Para alguns ele dirá: vinde benditos de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Irmãos, o tempo que nos resta não é um tempo tão somente de vida regalada e como se disséssemos: ó Senhor, Tu já nos alcançou, Tu já nos salvou e pronto, eu vou viver minha vida, vou preocupar somente com a minha família, com aqueles que são meus e comigo. Não. Não. O nosso Senhor diz para outros, versículo 40,
Versículo 41. Apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? E ele então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, não para o paraíso. Há um detalhe muito importante, irmãos, muito importante. Se nós analisarmos todas as religiões, as religiões antigas e mesmo as de hoje, quem é que tem o direito de entrar no paraíso? Quem é que pode entrar no paraíso? Só quem entra no paraíso é um justo. O justo entra no paraíso. Aquele que não é justo, ele não tem lugar no paraíso. E aqui é muito estranho, porque temos homens que fizeram milagres em nome de Cristo, expeliram demônios, homens que profetizaram, que falaram da palavra de Deus a outros homens. E esses homens aqui, eles não vão estar no paraíso. E aqui aparece um malfeitor, que estava sendo crucificado provavelmente por algo terrível que tenha feito. E ele vai estar no paraíso. Qual a diferença então entre aquele que profetizou, aquele que expeliu demônios, aquele que falou em nome de Cristo e esse aqui? A diferença é simples, irmãos. Esse aqui sabe quem ele é. Ele diz aqui, na verdade, com justiça, porque o castigo que ele estava ali sofrendo, ele merecia. E aqui, irmãos, a primeira coisa que temos que entender é que nós somos malfeitores. Nós não merecemos a graça e nem a bondade do Senhor Deus. Não merecemos nada. Nada. Somos pecadores indignos. E muitas vezes praticamos estas coisas pensando em nós mesmos. Muitas vezes nós profetizamos, expelimos demônios ou até fazemos coisas do ponto de vista dos homens, coisas que são saudáveis, somente para sermos vistos pelos outros homens. Mas aqui ele diz: lembra-te de mim. Mas há um detalhe, irmãos, para aqueles que sabem que são malfeitores, que reconhecem a sua maldade, reconhecem a sua natureza corrupta, para esses aí, e que dizem para o Senhor Deus: ó Deus, tem misericórdia, ser propício a mim, eu que sou um miserável pecador. Para estes aí, há perdão e há lugar no paraíso. É graça de Deus, é bondade dele que vai alcançar este homem. E este ladrão aqui, este malfeitor, Deus o declarou justo. E ele vai ingressar no paraíso porque ele é um justo. Mas ele é um justo não porque ele tenha praticado justiça. Ele é um justo porque a justiça de Cristo foi imputada a ele. E para os homens que são de Cristo, a justiça de Cristo vai ser imputada a estes homens e serão declarados pelo Deus vivo como justos. Irmãos, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, o que estamos fazendo com o tempo que nos resta. Será que estamos profetizando? Como aplicação, pensem, irmãos, será que estamos profetizando, expelindo demônios, fazendo coisas para sermos vistos pelos homens? Ou será mesmo que estamos fazendo isso porque a graça, a bondade, o Espírito nos conduz a isso? Senhor, lembra-te de mim. Senhor, lembra de cada um de nós quando vieres no teu reino, porque nós nada merecemos. E nós, na verdade, com justiça,
merecemos o castigo de Deus, não merecemos o paraíso. Mas há um detalhe, em Apocalipse, eu li aqui o texto, está escrito que aos vencedores, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, aqueles que venceram. E há um texto em Romanos que nos consola, Romanos 8, 37. Em todas estas coisas, Paulo fala muita coisa, mas esse final aqui, porém somos mais que vencedores, não por nossa causa. Nós não somos vencedores porque somos melhores, ou porque corrermos mais, ou porque somos mais preparados. Não. Por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aos vencedores que venceram por meio de Cristo, a esses terão ingresso no paraíso de Deus e poderão estar ali com Cristo. E aqui, irmãos, vejam qual é a expectativa, o que vai acontecer com esse ladrão. Hoje, disse o Senhor, estarás comigo no paraíso. Na percepção de tempo daquele homem, naquele mesmo dia, ele ia estar com Cristo. Quão bom, quão agradável é estarmos acompanhados de gente que a gente quer bem, que amamos, estar à mesa com amigos. Mas aqui ele vai estar com aquela companhia que é melhor do que qualquer companhia que jamais pudéssemos imaginar. O melhor amigo, a família, ele vai estar na companhia de Cristo. Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Há uma canção que diz algo, que diz que Cristo morreu a nossa morte para que pudéssemos ter vida. E aqui, irmãos, esse ladrão entendia isso. Alguém, em algum momento, pode se achar melhor do que o outro, ou mais puro do que o outro, ou menos pecador do que o outro, mas eu vou dizer para o irmão, com temor, irmão, você é um malfeitor. Você é um malfeitor. É um malfeitor. E somente a graça e a bondade de Deus poderá fazer com que você entre nesse paraíso. Somente isso. Isso só vai acontecer se você entender, se o Espírito te conduzir e revelar a você que Cristo o substituiu na cruz, naquela morte. Que o Senhor Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que possamos usar de maneira que glorifique a Deus o tempo que nos resta. O tempo que nos resta. No pequeno tempo que o malfeitor teve, ele repreendeu o outro, ele o alertou do perigo. No pequeno tempo que ele teve, ele reconheceu a sua indignidade, reconheceu a sua culpa. No pequeno tempo que ele teve, ele clamou a Cristo e pediu: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Oremos, irmãos. Senhor Deus, lembra-te de nós. Lembra-te de cada um de nós quando vieres no teu reino, Pai. Que o teu Santo Espírito possa nos conduzir nas nossas vidas e que o que formos fazer, o que realizarmos em vida, Pai, seja algo que te glorifique, Pai. Ó Deus, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia. Somos malfeitores, somos indignos, mas somos também crentes que a tua bondade, a tua graça nos alcança. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas, Pai.
tem misericórdia. Ó Senhor Jesus, lembra-te de cada um de nós quando vieres no teu reino. Nós te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.